fazia barganha, nos mostrou como é que é. E ao som dessa viola vou contar essa história sem segredo e sem mistério. O seu nome é conhecido, em todo mundo sabido. Quem foi Martinho Lutero? Na frente da sua igreja, depois de muita peleja, colocou as suas teses. Ao todo 95 escritas com muito afinco, pensadas durante meses. Revolucionou o mundo, fez Bíblia, cuidou de tudo e deixou o seu legado. Sofrendo perseguição, não desistiu da missão. Por Deus era enviado. 5 pontos vou dizer pra você já entender como pensa o reformado. Só a graça, só a fé, só Jesus de Nazaré que nos livra do pecado. Só a palavra de Deus que é nosso manual e por ele inspirada. Somente a ele a glória, dele vem nossa vitória, que não pode ser tirada. Jesus é o nosso norte, o nosso castelo forte, a razão de todo ser. Pela sua morte triste, lágrimas não mais existem, dele vem todo vencer. E em todo transe agudo, Deus é o nosso escudo, nosso amparo e fortaleza. Nossa força nada faz, mas Deus socorro nos traz. Ele é nossa certeza. Nos anos 1500 já passado muito tempo pensando em sua fé. Um homem na Alemanha que não fazia barganha, nos mostrou como é que é. E ao som dessa viola vou contar essa história sem segredo e sem mistério. O seu nome é conhecido, em todo mundo sabido. Quem foi Martinho Lutero? Na frente da sua igreja, depois de muita peleja, colocou as suas teses. Ao todo 95 escritas com muito afinco, pensadas durante meses. Revolucionou o mundo, fez Bíblia, cuidou de tudo e deixou o seu legado. Sofrendo perseguição, não desistiu da missão. Por Deus era enviado. 5 pontos vou dizer pra você já entender como pensa o reformado. Só a graça, só a fé, só Jesus de Nazaré que nos livra do pecado. Só a palavra de Deus que é nosso manual e por ele inspirada. Somente a ele a glória, dele vem nossa vitória, que não pode ser tirada. Jesus é o nosso norte, o nosso castelo forte, a razão de todo ser. Pela sua morte triste, lágrimas não mais existem, dele vem todo vencer. E em todo transe agudo, Deus é o nosso escudo, nosso amparo e fortaleza. Nossa força nada faz, mas Deus socorro nos traz. Ele é nossa certeza.
Bom dia, meus irmãos, graça e paz na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais nesse domingo aqui para continuarmos a nossa meta, que é o desafio de participarmos dessa escola bíblica dominical, certamente com o intuito de praticar aquilo que vamos aprender. O tema, como todos já sabem, Neemias, gente que é e que faz. Estamos na 14ª aula, temos mais 2 aulas ainda e essa é uma gravação. Eu estou gravando e vamos colocar esse áudio e vídeo no domingo de manhã, mas eu pretendo estar, se Deus assim permitir, com vocês para acompanhar o chat e aí vamos acompanhar a aula e o desenvolvimento realmente dessa aula e a participação de vocês. Muito bem, vamos orar, clamando a Deus também pela ação do Espírito Santo em nosso favor. Querido amado Deus, queremos te dar graças pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui. Sabemos, ó Deus, que muitos que estavam acompanhando esta aula, esta série, na verdade, estão agora lá no culto pela manhã. Abençoa também este culto, que certamente, na permissão do Senhor, vai estar acontecendo, e que o Senhor também abençoe esse tempo aqui, da gravação e na exposição de domingo da aula, a todos, ó Deus, que estão seguindo esta série. Que o Senhor dê a ação do Espírito Santo, conceda a ação do Espírito Santo, para que entendamos a Tua palavra e, sobretudo, entendamos os desafios que virão e que pratiquemos de fato em nossas vidas cristãs. Por favor, Senhor, peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, esta aula de hoje, a 14ª aula da série, tem o tema como marcas profundas. Está baseada em Neemias 12, dos versículos 1 a 13 e também, capítulo 12, dos versículos 1 até o total, que vai até 47, e também do capítulo 13 ao versículo 3, ok? Então são muitos versículos, talvez eu não leia todos, mas a aula está baseada neste pequeno trecho, que na verdade não é pequeno, é bem longo, ok? Que então possamos aproveitar. Abra a tua Bíblia, pegue o seu papel de anotações, para que você recorde depois, e que Deus ilumine conforme nós oramos aqui, a cada um de nós, para seguirmos em frente. Ok, então, marcas profundas, da 14ª aula do tema Neemias, gente que é e que faz. Muito bem. O intuito, o objetivo desta aula, especificamente, é trazer à memória as pessoas que deixaram boas marcas no passado e no sentido de que possamos imitá-las naquilo que elas fizeram de correto e envolvendo-se efetivamente na obra do Senhor, na igreja em que estamos engajados. Então, se nós estamos aqui com esse objetivo, eu gostaria que os irmãos colocassem no chat aí algumas pessoas que foram fundamentais no início da nossa igreja IECA, desde o seu nascimento, e de pessoas que não estão mais aqui, já partiram para a glória. Eu certamente citaria alguns nomes, mas eu quero deixar para os irmãos. Por favor, coloque aí no chat, nós vamos recordar certamente de alguns irmãos que participaram, que batalharam, que estiveram trabalhando arduamente e de maneira efetiva para que a IECA
para que a ECA crescesse como cresceu e é o que é hoje. Então, lembrando aí, eu quero dar esse tempo para que você coloque o nome dessas pessoas que te veio à mente. Se eu não obtiver os nomes, certamente eu vou fazer isso no domingo de manhã, de alguns, né, que os irmãos não lembrarem, mas eu acho que vocês vão participar bem, ok? Vão colocando os nomes aí de pessoas que marcaram, pessoas que passaram pela nossa igreja e já estão com o Senhor. Cuidado para não colocar pessoas que estão ainda vivas, tá, no nosso meio, porque senão vai haver risos aí, né? Ok? Muito bem, meus queridos. Espero que os irmãos estejam lembrando desses queridos irmãos que fizeram história no nosso meio. Muito bem. Seguindo. Lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Está lá em Hebreus 13, 7. É uma orientação do livro de Hebreus que nos dá a respeito de lembrar dos seus líderes. E quando ele está falando aí, lembre-se que foi arrolados nomes de pessoas lá do Antigo Testamento que fizeram história, né? E a palavra está nos incentivando a lembrar desses líderes, de pessoas que não só falaram da palavra, mas como escreveram a palavra de Deus. E veja no que deu a vida de cada um deles. E a nossa intenção realmente é imitá-los na fé. E nós vamos lembrar de muitos, certamente. Nós temos já aquela lista de Hebreus 11, mas esses nomes que vocês colocaram da nossa igreja também nos ajudarão a lembrar de muitas coisas que nós aprendemos no passado. Muito bem. Esse versículo é para reforçar aquilo que nós temos do passado e que serve para o presente. E vai servir ainda para um bom futuro, até que Cristo não volte. Muito bem. Agora, um desafio a você. Pense em algum fato que marcou muito sua vida na conversão. Pense em algum fato que marcou a sua vida na conversão. E se você quiser, anote também aí. Algo que foi tão precioso que você não tira da mente. Quando fala-se em conversão, você lembra desse marco. Pode colocar, pode escrever, participe. Não se importe, vai aparecer o teu nome aí, é importante. Você vai estar colaborando para outros que vão assistir, participar dessa aula posteriormente. Pense em algo ou algum fato que marcou muito sua vida no momento da conversão. E também uma pessoa ou pessoas, né? Qual pessoa ou quais pessoas foram importantes nesse processo. Às vezes você vai lembrar de uma pessoa, mas você pode lembrar de outras que também deram sequência naquele momento da conversão. Muito bem. Só que eu quero voltar aqui um pouquinho. Vou deixar aqui essas duas perguntas, tá? Uma pergunta, né? E uma solicitação aí, para que você preencha. E você vai lembrando, vai preenchendo e eu vou introduzindo a aula, tá ok? Meus irmãos, no início da nossa caminhada cristã, quando estávamos buscando encontrar um significado para nossas vidas, em determinado momento nós estivemos diante de uma crise ou até de diversas crises. E essas crises certamente nos ajudaram a progredir até a maturidade cristã. Mas há um erro que muitos de nós cometemos, que é o de enfatizar as crises
de nossas experiências e dar pouco valor ao processo que elas nos levaram. Vocês entenderam o que eu estou falando? Nós valorizamos as crises em detrimento ao processo em si. Então, vou citar um exemplo para a gente entender melhor. Imagine aí um jovem que vai a um acampamento cristão e é desafiado a entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e assim ele o faz. Seus alvos de vida, seu senso interior de valores são mudados imediatamente. Esta crise dá-lhe uma direção e propósito de sua vida, certo? Mas agora vem o processo. Como resultado de sua experiência, ele tem a identidade buscada. Agora, a vida deste jovem tem sentido e propósito. Ele começa a crescer em direção da maturidade espiritual. Na verdade, o que trouxe mudança à sua vida, ou à vida deste jovem? Foi o acampamento? Certamente não, né, meus irmãos? O acampamento foi incidental, ou algo de caráter secundário, entendeu? A mensagem que ele ouviu e a resposta a essa mensagem que ele ouviu foram o que lhe causaram transformação. Não foi o acampamento, mas foi a mensagem e foi a resposta que ele deu a essa mensagem. Em Neemias 12, os filhos de Israel se juntam para consagrar o muro de Jerusalém. Essa consagração marca não apenas o ponto máximo do seu trabalho, mas como aquele acampamento do jovem, aquele acampamento de verão deles lá, ele se torna o ponto alto da experiência, ou da experiência deles. Também, para eles, os judeus, dá o fundamento para o progresso futuro. Eles estavam no momento de avançar. Eles estavam no momento de falar, poxa, construímos o muro, agora vamos avançar. Como aquele jovem que eu dei exemplo aqui. Muito bem, vamos seguindo. E com base então, neste capítulo 12, parte do 13, nós identificamos alguns pontos. E o primeiro ponto é este: importância dos que trabalharam para o Senhor antes de nós. No início, então, do capítulo 12, vai até mais ou menos no versículo 21, de 1 a 21, Neemias ele registra por ordem os sacerdotes e levitas. Parece-nos pouco emocionante essa leitura, porque ele fala vários nomes e vai seguindo aqueles nomes. São importantes porque são pessoas que participaram, o nome de cada um deles está registrado. E certamente esses homens têm muito a nos ensinar, embora só está o nome dele lá, mas ele participou de algo revolucionário. Então o que nós devemos fazer? Devemos respeitar esses nomes, devemos tratar essas gerações passadas com muito interesse. Com muito interesse. Devemos tratar as gerações passadas, que foram exemplos de vida cristã, com respeito e interesse, e usá-las como exemplo para as gerações futuras. É isso que nós devemos fazer. Lembre-se que na nossa igreja, olhando para o passado, a igreja congregacional no Brasil, nós não podemos esquecer de nomes como Robert Calley e também de Sarah Calley e tantos outros, né, que Deus certamente usou estabelecendo a igreja evangélica aqui no Brasil, na língua portuguesa, inclusive. Então nós devemos, eu citei 2 nomes aqui, mas temos outros que trabalharam afinco. Por isso que foi importante que você colocou o nome de pessoas que trabalharam, que incentivaram, que estiveram no início da nossa igreja, que nós estamos relembrando aqui.
Se você ainda não viu, se você entrou na aula agora, dê uma olhada no chat aí. No chat tem alguns nomes de pessoas que foram conhecidas de muitos de nós aqui, que fizeram história. Então, olhando para a história da nossa igreja local, nós lembramos de muitos que trabalharam para implantar essa igreja, para construir essa igreja, para manter essa igreja, e que infelizmente já não estão mais aqui conosco, está com o Senhor, está na glória, estão na glória. E certamente você deve ter citado aí vovó Doroteia, reverendo Thompson, José de Jesus, grande homem, Edson Fachin e outros que deverão estar escritos aí. E pensando e trazendo para nós, você tem deixado marcas para as próximas gerações? Você, olhando para a sua vida, aquilo que você faz da sua vida cristã, o desenvolvimento da sua vida cristã, o seu viver cristão, está realmente deixando marcas para as gerações futuras? Penso aqui nos pais em relação aos seus filhos. Penso aqui em pessoas que têm um leque bem grande de amigos. Será que esses amigos vão lembrar de você na sua partida? Os mais novos vão se lembrar? Será que uma aula dessa aqui, se Jesus não volta, for dada daqui a alguns anos, o seu nome vai estar escrito no chat? É importante que a gente tenha esses questionamentos para pensar de como está sendo a minha vida cristã. E se a sua vida não está sendo uma vida de exemplo, ainda há tempo de você pedir perdão para o Senhor, refazer a sua vida, recomeçar e deixar essas marcas, porque elas são importantes. Elas vão fazer diferenças na vida de pessoas e certamente vai alegrar o coração do Pai. E é para isso que nós aprendemos a palavra de Deus. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido os meus questionamentos aqui a você? E certamente eu estou fazendo a mim e fiz durante a preparação dessa aula. Devemos sim dar importância para aqueles que trabalharam para o Senhor antes de nós. Principalmente aqueles que deixaram marcas, que quando nós estamos mexendo com o material aqui, que estamos fazendo alguma coisa, como nessa série, pessoas que escreveram essa série. E a gente relembra de algumas pessoas importantes que mantiveram a fé e que estão ainda no caminho do Senhor. Isso é importante. Muito bem, meus queridos. Esse primeiro ponto que nos chama a atenção, a importância daqueles que trabalharam antes de nós, a importância de nós repetirmos esse exemplo, e mais ainda é nós deixarmos o exemplo para as gerações futuras. Muito bem. O segundo ponto seria a divisão de tarefas. Neemias, ele relata diversos ministérios e atividades que os filhos de Levi exerceriam. E alguns foram designados tarefas comuns, a outros tarefas de maior prestígio, alguns serviram dentro do templo, outros fora do templo, alguns serviram para chefes, outros para cantores, guardas das portas, servos do templo. Vamos ver dois versículos, que são o versículo 23, 24 e 25. Na verdade, 3 versículos. Então, abra sua Bíblia e acompanhe aqui comigo. Vejam,
os chefes das famílias dos descendentes de Levi até a época de Joanã, filho de Eliasibe, foram registrados no livro das crônicas. Os líderes dos levitas foram Asabias, Serebias, Jesua, filho de Cadmiel, e seus colegas, que ficaram em frente deles enquanto entoavam louvores e ações de graças. Um grupo respondia ao outro, conforme prescrito por Davi, homem de Deus. Matias, Baquibuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros, vigiavam os depósitos junto às portas. Vejam que cada pessoa, sendo identificada pelo nome, eles tinham uma atividade no templo. E está dizendo aqui também que o coro que estavam para apresentar, na verdade, 2 coros, né? Dois grupos de cantores. E logo a gente vai falar a respeito desses dois grupos. Também muitos estavam a serviço do templo. Não só cantando, mas também ajudando de alguma forma em todos os trabalhos que envolviam o templo. Como a palavra diz, uns estavam dentro do templo, outros fora do templo. Mas vejam, eles dão nomes aqui aos líderes dos levitas. Eles dão os nomes daqueles que entoavam louvores. E dizia que um grupo respondia ao outro, como fazendo um contracanto. Porque era um momento de muita alegria. Eles estavam festejando o final da construção do muro de Jerusalém. Então foi programada essa festa, esse momento, este ápice da construção do muro, de comemorar então os trabalhos que foram realizados. Mas cada um tinha a sua atividade no templo, cada um fazia o seu trabalho no templo. Meus queridos irmãos, meus queridos que estão ouvindo essa mensagem, não no dia, mas depois, que você que vem recorrer a essas mensagens, de maneira que seja cristão, você deve participar na tua igreja, você deve ter um ministério na igreja, ajudar em algo dentro da sua igreja. Assim é hoje em todas as igrejas. Existem vários ministérios necessitados de ajuda. Pessoas que estão à frente, que precisam de auxílio. Deus, na verdade, Ele já tem habilitado cada um de seus filhos para um serviço específico. E não é diferente de você, se é que já aceitou o Senhor Jesus, que já veio para o Senhor Jesus, entendeu o plano de salvação para a sua vida, já foi batizado, tem o Espírito Santo morando no seu coração, fazendo morada no seu corpo físico. Certamente Deus deu um dom ou mais que um dom, para que você trabalhe, para que você participe da tua igreja. Vejam, Efésios 4, de 11 a 13, o que diz: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O Senhor designou
especificamente algumas pessoas para isso, para aquilo. Vejam, apóstolos, profetas, nem todos podem ser evangelistas ou são evangelistas. Nem todos são pastores, nem todos são mestres, mas Deus designou um grupo, uma pessoa, 2, 3 pessoas, mas certamente você também foi designado com um dom para servir na tua igreja. E com um propósito. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Para que o corpo de Cristo seja edificado. É o que a palavra diz. Na sequência, versículos 14 a 16, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrinas, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Totalmente autoexplicativo, meus irmãos, esses versículos. O propósito de você receber um dom de Deus é para que você cresça, não seja mais criança, para que você desenvolva, para que você não siga o vento de todas as doutrinas aí que está sendo pregada por aí afora. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Igreja. Meus amados, a palavra de Deus nos adverte: se eu e você estivermos sem participar de algum ministério, tem coisa errada. Nós estamos escondendo o dom que Deus nos deu, de servir. O apóstolo Paulo ainda, meus queridos, se você pode ver depois na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, ele vai mostrar uma série de variedades de dons que o Espírito pode conceder para a edificação da igreja. E lá ele vai enfatizar, inclusive, a importância de cada membro no corpo de Cristo. Não tem um dom melhor do que o outro. Isso é importante deixar claro. Não existe alguém que tem um dom que pode se dizer maior do que o outro. Todos somos iguais perante o Senhor Jesus Cristo. Não é o dom de mestre que desqualifica aquele outro que faz um serviço de diaconia. Não. O que seria do mestre se não fosse o diácono? O que seria do diácono se ele não aprendesse com o mestre? Precisamos entender isso. Então, Neemias ele faz uma divisão de tarefas. Neemias, inteligente, esperto, homem de Deus, ele coloca cada um no seu trabalho, na aptidão que tem, no dom que Deus deu. E cada um, então, vai exercer a sua tarefa de maneira que o todo ganha, de que o todo se satisfaz. É importante que cada um faça a sua parte, exatamente para não deixar o peso maior para a outra pessoa. Meus queridos, outro ponto que nós vemos nos textos do capítulo 12 e parte do 13 é o segredo da força. É o segredo da força. Depois de enfatizar, então, a importância dos que os precederam e cada um assumir a sua posição no ministério,
e o povo entender que quem exercia chefia sobre eles, que no caso era Neemias, que Neemias coordenava a congregação, a consagração dos muros. Então, cada um entendendo isso, a festa foi melhor. Cada um fazia o seu trabalho. E nesse ponto que nós estamos falando, o segredo da força está exatamente nisso. Que cada um fazendo bem feito, a igreja vai crescer. Se cada um fizer o seu trabalho bem feito, não vai ficar trabalho sem ser feito ou para ser executado. Neemias estava no momento de fazer essa festa, essa purificação, essa consagração dos muros. E ele começa a fazer a purificação sobre os sacerdotes, os levitas, do povo em geral também, e também, inclusive, dos objetos, indicando ali que todo o material, todos os objetos que estavam sendo usados era de Deus. O Senhor é o dono de tudo. E isso nos faz lembrar que os israelitas, em que tudo o que eles possuíam e o que eles são, pertence ao Senhor de modo especial. E não é diferente conosco. O dom que Deus nos deu é dele. É ele quem nos deu. Ele é o dono. Foi ele que te deu essa aptidão, esse dom. Por que não servi-lo? Por que não desenvolver o dom? Por que não trabalhar na obra de Deus com o dom que ele te deu e me deu? Vejam, meus irmãos, o versículo 36 do capítulo 12. E seus colegas Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, que tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia na frente deles. Vejam, eles estavam tocando instrumentos e eles saíam para um lado, diferente do outro grupo que nós vamos ver na sequência. Então, quando tudo está pronto, Neemias então divide o povo e os seus líderes em dois grandes corais que saem pelas ruas ali de Jerusalém, circundam a cidade e depois sobe nos muros e se encontram no templo. Mas é interessante, meus irmãos, olha a sequência, olha os outros versículos, 38 e 39. O segundo coro, no 36, nós vimos que o primeiro coro saiu. Agora, o segundo coro avançou no sentido oposto, no sentido contrário. Eu os acompanhei, Neemias falando. Quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo, passamos pela torre dos fornos até a porta larga. Sobre a porta larga, ou sobre a porta de Efraim, a porta Gessaná, a porta do peixe, a torre de Ananel e a torre do Sem, indo até a porta das ovelhas. Passaram de frente de todas as portas. E aí ele termina, junto à porta da guarda eles pararam. E nós não temos na sequência o que aconteceu, eu imaginei. Então os dois coros agora se encontram, porque um saiu de um lado, o outro saiu do lado oposto, sentido oposto. Agora eles deram volta na cidade e passaram por essas portas, cantando, louvando ao Senhor, e agora eles sobem no muro, porque o muro dava para andar em cima. Algo fantástico, não era um murinho como os nossos aqui, né? De 10 centímetros, não. Era um muro largo, dava para andar em cima. E aí eles então descem do muro e se encontram essa porta, eles pararam. E aí eu fico imaginando então que os dois coros juntos,
louvaram muito ao Senhor. A alegria que estava no meio desse povo era algo contagiante. A alegria estava clara ali. Quando a gente lê, a gente percebe isso. Tem algumas coisas que não foram escritas, mas dá para se imaginar o momento dessa purificação do muro e da consagração das pessoas, dos sacerdotes, dos levitas, do povo em geral, dos utensílios, os cânticos. Que festa! Que maravilhosa festa! Depois de tudo isso, eles oferecem grandes sacrifícios e se regozijam, porque Deus lhes concedeu grande alegria. Todos estavam muito felizes, o som da sua alegria ultrapassava muros e eram ouvidas de longe. A palavra de Deus diz isso, vejam lá no versículo 43. E naquele dia, contentes, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus lhes enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegravam, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Você consegue imaginar esse momento? Se pudesse transportar para aquele momento lá e poder participar como uma formiguinha, uma mosca, e participar desse momento de alegria do povo de Jerusalém. Meus irmãos, não era uma alegria qualquer. Sabe por quê? Vejam, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vejam. Pois Deus lhes enchera de grande alegria. Deus enchera de grande alegria. Não é uma alegria qualquer. Não é. Então, Deus se alegrou quando eles estavam oferecendo aquele sacrifício. Deus se alegrou com os cânticos, com o trabalho, com o muro reconstruído. E agora Deus vem e os enche de grande alegria. Para os homens só? Não. Para as mulheres, para as crianças, todos se alegravam. E aos sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Imagine o povo de longe ouvindo aquela festa. Que Deus é esse? Que Deus é esse que permitiu a reconstrução desse muro que estava derribado há tanto tempo? Estava todo ao chão, em 52 dias. O povo certamente estava vibrando de longe e não podendo participar de uma festa que era do povo de Deus. Sabe o que me faz pensar? Me faz pensar se nós não pudéssemos participar do povo de Deus. Se Deus não tivesse nos escolhido no meio dos gentios para fazer parte do povo de Deus. Gente, pense nisso. Que grande alegria nossa de poder participar. Agora, o povo de Deus faz uma festa em Jesus Cristo e nós podemos participar. Nós fazemos parte. Valorize isso. Valorize por você fazer parte da igreja. Valorize o fato de você fazer parte do reino. Valorize o grande plano de Deus pelo fato de estender a nós a salvação que não era para ser nossa, mas foi por obra do amor de Deus e da misericórdia dele. E agora nós podemos fazer parte dessa festa grandiosa. Oh, aleluia, glória a Deus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que fazer parte desta família é motivo de muita alegria. E é uma alegria que nos enche por Deus. Porque a palavra dele nos leva a ficarmos alegres. Meus irmãos, a consagração dos muros, então, é o ponto alto do tempo de dificuldades que o povo suportou. A alegria de andar por sobre os muros que tiveram o privilégio de construir dava a sensação do dever cumprido,
mas que isso o povo aprendeu a unir as forças. Então, o segredo da força foi, na verdade, a união do povo. Como o acampamento de verão em que alguém entrega sua vida sem reservas a Cristo, a consagração marca um novo começo para o povo de Deus. A resposta ao desafio proposto produziu um retorno a observar o mandamento ou os mandamentos. Vejam, versículos 44 a 45. Naquela ocasião foram designados alguns encarregados dos depósitos, onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos. Das lavouras que havia em torno das cidades, eles deviam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei para o sacerdote e os levitas. E de fato, o povo de Judá estava satisfeito com o sacerdote e os levitas que ministravam no templo. Eles celebravam o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e de seu filho Salomão. Os cânticos eram de conformidade ao que Davi havia instruído, ao que Salomão havia instruído. Eu não entendo muito de música, mas certamente esses cantores seguiram a regra daquilo que foi ensinado pelos profetas anteriores, pelos homens, pelo rei Davi, pelo rei Salomão, que deixou escrito, orientado, certamente. Vejam os outros versículos, 46 e 47. Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores e que dirigiam os cânticos de louvor e de graças a Deus. E o versículo 47 diz: sucedeu, pois, que nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros, além de separar a parte dos outros levitas, e os levitas separavam a porção dos descendentes de Arão. Era a lei. E eles se alegravam em ajudar esses homens que se dedicavam a cantar. Eles não se importavam de distribuir os seus bens, de trazer os bens para esses homens que cantavam, que se dedicavam ao templo, porque era uma orientação. Que alegria que foi esse momento do povo, esse retorno, essa reconstrução do muro, esse reavivamento espiritual que aconteceu com o povo judeu naquele momento. Porque o muro derribado era uma tristeza total. Eles estavam lá na Babilônia, exilados. Agora, então, eles voltam, eles reconstroem o muro, eles estão no momento, eles estão no ápice, eles estão no ponto alto. Não é à toa, não é por acaso que se faz uma festa, que se festeja esse momento tão importante. Mas eles descobriram o segredo da força, é a união, é estar juntos, é cada um fazer a sua parte. E aquele que canta bem pode cantar. Nós vamos te sustentar aqui. Nós vamos trazer as nossas ofertas aos levitas. Nós vamos trazer as nossas ofertas conforme a orientação de Deus, conforme as leis, para que o templo seja bem abastecido e o povo desenvolva cada um o seu trabalho. Então eles passaram a sustentar os seus ministros, pois se não fizessem, eles sofreriam as consequências da sua negligência. Era chamada a atenção. E além disso, meus irmãos, à medida em que eles aprenderam mais da vontade de Deus na sua palavra, eles descobriram então que os moabitas e os amonitas deviam ser excluídos da Assembleia de Deus. Conforme a orientação em Deuteronômio 23, de 3 a 5, você pode ver lá depois.
Depois, se você quiser, vou repetir aqui, Deuteronômio 23, de 3 a 5, que orienta a respeito da não convivência com os moabitas e amonitas. Era lei, mas eles não estavam obedecendo a lei. Agora, então, eles começam a agir com a obediência à vontade de Deus, que então foi revelada. E sabe por quê? Vejam lá, os 3 primeiros versículos do capítulo 13. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em voz alta diante do povo. E ali achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus. Pois eles, em vez de dar água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar uma maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Então, quando estavam lendo a lei, quando Esdras leu a lei, quando Neemias leu a lei, eles entenderam, opa, peraí, tem algo aqui que nós não estamos obedecendo, vamos obedecer. Olha o versículo 3. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos que eram de ascendência estrangeira. Meus amados, quando a palavra de Deus é clara, nós devemos cumprir de imediato. Quando o povo ouviu, excluiu. Quando o povo ouviu, cumpriu-se o que ouviu. O povo estava ignorante à lei. Lembre-se que uma geração ficou para trás. Lembre que o povo estava totalmente perdido, sem a orientação. Agora orientado, por isso que eles choraram quando foi lida. Na aula passada nós falamos sobre isso. Eles choraram diante daquela leitura de Esdras. Agora que eles ouviram a lei, então vamos cumprir a lei. Será assim conosco? Nós não temos mais essas leis. As leis não são para nós agora, a não ser que devemos obedecer sim. Mas Jesus nos instruiu o que fazer. Nós fazemos? Nós obedecemos as leis de Cristo? Nós obedecemos os mandamentos de Deus? As leis, naquele momento, eram específicas para o povo de Israel. Mas não significa que nós devemos fazer de maneira contrária. Jesus obedeceu a lei. Jesus cumpriu a lei. Mas nos deixou claramente, como hoje, povo de Jesus, a igreja, deixou claramente orientada os ensinos de Cristo, os mandamentos de Cristo, os ensinos da palavra de Deus para nós. Nós temos cumprido? Eu estou trazendo aqui um momento de reflexão. Naquele momento o povo ignorava as leis específicas para eles. E quando eles ouviram, eles praticaram. E as nossas hoje? E a palavra de Deus hoje para nós? Você e eu praticamos o que ouvimos a respeito da palavra de Deus para nós? Você e eu colocamos logo em seguida, quando somos orientados a fazer, a obedecer aos mandamentos do Senhor? Eles não. Naquele momento eles agem em obediência à vontade de Deus revelada. E então o que eles fazem? Eles excomungam dentre eles todos aqueles que são estrangeiros, que a palavra de Deus condena. Meus amados, já estou partindo para a conclusão. Não podemos, meus queridos, desconsiderar a nossa história. E nem daquelas pessoas que escreveram com as suas próprias vidas como se segue o caminho de Cristo, como obedece às leis de Cristo, como faz discípulos. Nós não podemos desconsiderar. Essas pessoas deixaram marcas profundas, que é o tema da nossa aula. Deixaram marcas profundas de vidas dedicadas aos serviços do Senhor. Esses nomes estão aí no chat.
Nós temos exemplos bíblicos de homens e mulheres. Temos exemplos aí também de homens e mulheres que participaram conosco no início da nossa igreja, que são exemplos, que deixaram marcas. Então, consideremos que temos muitas tarefas a realizar. Concorda comigo? Sabe por quê? Porque nós somos parte integrante do corpo de Cristo, que é a igreja. Você e eu fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, se você é salvo na pessoa de Cristo, se você entendeu o Evangelho de Cristo, e você participa, você é membro da igreja, você já foi batizado e tem a certeza da sua salvação, você deve se unir à igreja. Você não deve ficar fora da igreja. Você deve se membrar sim na igreja. Não precisa ser a nossa, mas você deve fazer parte de uma igreja. E trabalhar lá, e dedicar lá. Sabe por quê? Porque quando nos unimos em prol da edificação da igreja, as nossas diferenças podem e devem ficar de lado. E assim então nós passaremos a agir com harmonia, observando e aprendendo juntos a palavra de Deus. Meus queridos, estamos terminando esta aula, mas eu não quero deixar que você esqueça esses desafios. E para ficar um pouco mais concreto o desafio, eu quero lançar esse projeto espiritual. Eu quero convidar você, juntamente comigo, a orar pela liderança da nossa igreja. Vamos exercer essa semana um tempo significativo para orarmos pela liderança da nossa igreja, pelos ministérios da nossa igreja. Terça-feira, nós temos reunião de oração pelo Zoom, às 7h30. Se você deseja e gostaria, peça o link. Nós sempre mandamos lá no WhatsApp da IECA. Certamente você está listado lá. Vamos orar pela liderança da nossa igreja. Vamos orar pelos ministérios da nossa igreja. Vamos orar pelo avanço da nossa igreja. Vamos orar por aqueles que estão trabalhando afinco para que o culto aconteça, para que a palavra seja pregada, para que a igreja esteja limpa, para que o faturamento da igreja seja bem aplicado, seja bem trabalhado, seja bem dividido, seja bem administrado. E o segundo desafio é engajar em algum ministério da igreja. Ah, pastor Elias, realmente você tem razão. Eu estou há muito tempo sem fazer nada. Eu desejo, eu gostaria, eu fui desafiado a isso. Venha, converse comigo, converse com o pastor Alexandre, converse com o pastor Vitor, converse com o Arthur, pastor Arthur. Converse com a liderança da igreja e se engaje em algum ministério. Não fique de fora. Não fique de fora. Você poderá deixar marcas e ser lembrado de gente que é e que faz, como Neemias. Mas é importante. Você pode deixar marcas e ser lembrado, mas que a sua motivação não seja pelas marcas que você vai deixar, mas seja por amor a Jesus Cristo. A este Jesus que morreu no seu lugar e no meu lugar, mas ressuscitou e vivo está, conduzindo a sua igreja. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. E nós entendemos que Jesus está atuante. Nós sabemos que Ele está atuante e que Ele vai atuar até o dia da sua volta. Maranata, vem, Senhor Jesus. Meus amados, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado porque você tem nos incentivado a manter essas aulas de EBD mesmo dessa forma. E ainda lembrando, nós ainda temos mais 2 aulas dessa série, Neemias, gente que é e que faz, participe nos próximas 2 semanas aí, e depois nós vamos
partir para um outro modelo de aula. E você nos acompanhe. Até que as coisas mudem a respeito da pandemia. Se alguma coisa mudar, a gente certamente vai adaptar-se à mudança. Fiquem com Deus. Tenham um bom domingo. Que Deus abençoe cada um que está aqui presente e daqueles que certamente vai participar de uma outra forma, um outro horário. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Fiquem com Deus. Ouçam mais uma vez essa música que marca aqui esse momento que nós festejamos a Igreja de Cristo. Mais de 500 anos, a Reforma. Os anos 1500 já passado muito tempo pensando em sua fé. Um homem na Alemanha que não fazia barganha nos mostrou como é que é. E ao som dessa viola vou contar essa história sem segredo e sem mistério. O seu nome é conhecido, em todo mundo sabido. Quem foi Martinho Lutero? Na frente da sua igreja, depois de muita peleja, colocou as suas teses. Ao todo 95, escritas com muito afinco, pensadas durante meses. Revolucionou o mundo, fez Bíblia, cuidou de tudo e deixou o seu legado. Sofrendo perseguição, não desistiu da missão. Por Deus era enviado. Vou dizer pra você já entender como pensa o reformado. Só a graça, só a fé, só Jesus de Nazaré que nos livra do pecado. Só a palavra de Deus que é nosso manual e por ele inspirada. Somente a ele a glória, dele vem nossa vitória, que não pode ser tirada. Jesus é o nosso norte, o nosso castelo forte, a razão de todo ser. Pela sua morte triste, lágrimas não mais existem, dele vem todo vencer. E em todo transe agudo, Deus é o nosso escudo.